Graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de ordem. Existem duas maneiras da gente entender essa palavra ordem. Uma é em relação à ordenância, à determinação, à ordem de aplicar alguma doutrina e alguma direção e se obedecer, né? Mas não é essa que a gente vai conversar. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do outro sentido de ordem, que é organização, que é o contrário de desordem, né? É o oposto. E, primeiramente, eu estou aqui pela primeira opção do que é ser ordem, né? Do que é ordem. É por obediência. O pastor já falou, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha uma palavra, e eis-me aqui. A palavra não estava pronta, mas Deus é que é o dono da palavra e Ele nos capacita. E aí, de fato, eis-me aqui. Mas o que a gente vai conversar um pouquinho mais é a respeito da outra vertente dessa palavra ordem, que é a organização. E a nossa bandeira nacional ela é linda. Eu acho ela uma das mais bonitas dentre todos os países. E lá tem aquela frase clássica, ordem e progresso. Mas, infelizmente, a gente tem visto ideologicamente, culturalmente, ou seja lá por qual motivo for, mas a gente percebe que há no nosso país e no mundo inteiro uma cultura que visa destruir esse princípio de ordem, de organização. E o que a gente vê, infelizmente, é um fomento, é um desejo, pelo contrário, por desordem e regresso, e não ordem e progresso. Então, a gente rema contra a maré. A palavra de Deus ela nos instrui a ir de encontro a isso, a que a gente ande em direção à ordem, a viver uma vida de organização e ordem, e uma vida de progresso. Mas, infelizmente, o mundo que jaz no maligno, ele vai na direção contrária. E o texto inicial que eu queria ler é Gênesis 1, de 1 a 3. Se vocês puderem abrir a palavra do Senhor. Gênesis 1, 1 a 3. É um texto bem conhecido. Todos vocês conhecem. O texto diz: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, essa palavra, ela inicia dizendo que no princípio de todas as coisas, no princípio Deus criou o céu e a terra, mas a terra ela não tinha forma. Ela era sem uma forma determinada, ela não era organizada, ela era sem forma e vazia. E aí Deus, através da sua palavra, ele foi pondo ordem na terra e no céu, e foi criando todas as coisas e organizando. Então, esse é um princípio inicial que a gente vê da palavra de Deus e da criação, é que ele criou um mundo que inicialmente não tinha uma formatação, e ele deu a formatação que ele quis, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. Ele determinou todas as coisas, e ele começou dizendo: haja luz, e houve luz, e as coisas foram sendo feitas. Então, a gente, bem no início da palavra de Deus, a gente já percebe que Deus tem essa afeição por organização. E aí, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são exatamente uma construção dessa ordem. O Pentateuco, que são os 5 primeiros, em Gênesis, Deus criou o mundo, o universo, os mundos, ele criou todas as coisas, ele criou o homem, e aí ele separou para si uma nação. E nesse livro de Gênesis a gente vê que os propósitos de Deus foram se cumprindo. O objetivo dele era ter um povo para si, separado para si. E aí a gente vem para o próximo livro, que foi após a escravidão no Egito, né? Depois
que a nação de Israel multiplicou e cresceu muito lá, eles foram cativos, foram colocados como cativos e escravos, e aí houve a necessidade de retirar esse povo. Aí o livro de Êxodo vem com a tentativa, não, com o sucesso de Deus de retirar esse povo que estava lá escravizado no Egito. E aí, além disso, no livro de Êxodo, a gente vê Deus dando os mandamentos, dando a lei propriamente. E aí a gente já vê que Deus criou, Deus separou um povo para si, e Deus, num dado momento em que o povo foi escravizado numa nação diferente, ele trouxe para uma terra prometida e deu a eles a instrução, a lei, a palavra, o mandamento. Aí no próximo livro, Levítico, a gente vê que Deus começou a separar um grupo seleto para adoração e santificar o povo, uma parte do povo, e começou a dar instruções para que esse processo de santificação, purificação, adoração fosse entranhado na mente, fosse entendido pelo povo. E aí o próximo livro, Números. No livro de Números a gente vê 2 recenseamentos. Deus ordena que fosse feita uma organização do povo em tribos, né, no sentido de contabilizar, recensear tantos da tribo de Levi, tantos da tribo de Judá, tantos da tribo de Ruben e assim por diante. As 12 tribos foram contabilizadas 2 vezes no livro de Números. E um parêntese, diferente da atitude do rei Davi lá na frente, mais adiante, quando ele, por conta própria, ele objetivou criar um censo, recensear o povo, contar, mas ali não foi uma ordenância de Deus, ali foi da cabeça dele, e a gente sabe que houveram consequências, mas no livro de Números foram 2 recenseamentos que foram instrução de Deus. Para quê? Para que o povo fosse organizado, para que o povo fosse até... Territorialmente, a gente percebe que havia um propósito. A disposição do povo era uma disposição que tinha uma formatação de cruz, assim, de uma fileira vertical e uma horizontal. Isso é muito interessante. E aí, no próximo livro, Deuteronômio, já foi a repetição da lei, mas não para aqueles que descreram, aqueles que duvidaram, aqueles que desobedeceram, aqueles que tentaram, de alguma forma, na verdade, não conseguiram permanecer na fé e se enfraqueceram, e Deus veio com uma palavra muito determinante, dizer, não, vocês não entram, a próxima geração, que são os dos menores de 20 anos, e Josué e Caleb, esses entram. E aí a lei foi repetida, foi novamente falada no livro de Deuteronômios, para que essa parte que foi eleita por Deus para que entrasse na terra prometida, para que eles fossem encucados com essa palavra, com essa verdade, esse mandamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Nos 5 primeiros livros, a gente percebe que Deus organizou. Ele criou tudo, aquilo que era desordem não tinha forma nenhuma, e ele veio organizando um povo para si, veio inculcando neles a lei, ele veio contabilizando, ele veio tirando do Egito e tirando o Egito desse povo com a sua palavra, com a obediência, com a sujeição. Então, é mais uma prova clara de que Deus, ele tem o coração inclinado para a ordem, para a organização, amém? Deus, Ele quer isso de nós, Ele espera que nós tenhamos essa inclinação para a ordem, para a organização, para uma vida de comunhão com Ele. E aí, seguindo uma ordem, vamos falar um pouquinho do livro de Josué. Quem quiser abrir, capítulo 1, versículos 3 e 4. Josué 1, 3 e 4. A gente viu os 5 primeiros, o próximo livro seria o 6º livro da Bíblia, Josué. Capítulo 1, versículos 3 e 4. O texto diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Isso é uma promessa de Deus,
uma promessa que Deus deu a Josué. Se vocês observarem no mapa, agora não dá para ver, mas eu vou tentar colocar para vocês entenderem a extensão dessa terra que Deus tinha dado por promessa. É muito grande. É praticamente o território do Oriente Médio inteiro. Ele vai desde do Líbano, do deserto e do Líbano, que é uma ponta lá em cima, no mapa do Oriente Médio, até o rio Eufrates. É muito, muito longe, é muita terra em cima. E embaixo ele fala que vai do grande mar, e aí o único grande mar que eu consegui entender que ele se refere é mais ao sul. Do grande mar até uma outra extremidade, que seria onde o sol se põe. O sol se põe para oeste. E aí fica um quadrante muito grande, enorme, é uma área territorial que hoje compreenderia Arábia Saudita, Iêmen, Jordânia, Iraque, muitos países. Mas se a gente for olhar no mapa do Oriente Médio, a faixa de Israel, a extensão de Israel é muito pequena hoje em dia. Vocês acham que houve uma obediência a essa palavra que foi prometida? Muito tempo se passou e a gente percebe que não. Esse território de Israel, eu acho que ele não corresponde nem a 10% do que seria a promessa de Deus aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, por uma questão de desorganização, talvez, mas com certeza por desobediência e por falta de fé, o povo não usufruiu da promessa que foi dada. O povo não usufruiu daquilo que Deus tinha dado para eles por herança. Aí mais adiante a gente vê no livro de Crônicas, o segundo livro de Crônicas, capítulo 9, versículo 26, quem chegou perto de quase abranger todo esse território foi Salomão. Salomão já, depois do seu pai Davi, um homem de guerra, um homem batalhador que expandiu o reino de Deus, Salomão, ele chegou muito perto. O texto fala assim, e dominava, Salomão, se referindo a Salomão, e dominava sobre todos os reis, desde o rio, eu não sei qual é esse rio, acredito que seja o Eufrates, até a terra dos filisteus. É uma distância muito grande. E até o termo do Egito. É uma extensão territorial muito grande, mas ele não fala nada da porção mais ao sul. Mas a gente entende aqui que o reino mais próspero politicamente, financeiramente, foi o reino de Salomão, dentre todos os reis. E ele atingiu essa extensão territorial. Mas eu acredito que isso aqui não é nem a metade do que tinha sido prometido pelo Senhor. Talvez, como digo, por uma desorganização. A organização, a ordem, ela nos traz paz. E através da paz nós podemos crer e permanecer confiantes e com fé. Amém? Tem alguém aí? Isso, aqui. Esse mapa é meio antigo, mas tá. Mas, olha, vocês conseguem ver, mas o Líbano, ele seria mais aqui. Ele fala da terra dos heteus, então seria mais ou menos nessa região, a extensão até o rio Eufrates. E mais ao sul, aqui o mapa não mostra, mas mais ao sul a gente tem uma outra extensão de ponta a ponta enorme. Depois vocês olham em casa com mais calma. Quem quiser ver, de fato, territorialmente, vocês vão perceber que é uma extensão enorme de terra e que, infelizmente, por uma questão de desobediência contínua, por uma questão de falta de fé e perseverança, e isso reflete uma postura de desorganização e desordem, o povo não usufruiu da promessa. Amém? E que Deus nos dê condições de não andar por esse caminho, para que a gente, perseverante na fé e na obediência, a gente conquiste tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós, como o reino de Deus, como homens e mulheres sujeitos ao governo dele. E a gente vê muitos outros textos e muitas outras evidências em que Deus tem uma afeição muito grande
milimetricamente, na perfeição dele, por ordem, por organização. Quando ele deu as instruções para Moisés fazer o tabernáculo, quando ele instruiu Salomão para criar o templo de acordo com a sua soberana vontade, a gente vê Deus se preocupando com cada detalhe por uma questão de organização. Nosso Deus é um Deus de ordem, amém? E aí, tem dois exemplos bem clássicos na palavra que falam a respeito de que até na morte é necessário ordem. Tem um camarada, Aitofel, ele era conselheiro do rei Davi. E ele era um homem que os conselhos dele, a palavra fala que eram como se fossem os conselhos do próprio Deus. É um homem sábio, um homem instruído, um homem que aconselhava o rei muito bem. E na rebelião do filho de Davi, quando Absalão se voltou contra o pai, esse camarada ele foi para o lado de Absalão. Aitofel foi ser conselheiro do traidor, filho de Davi, que o traiu. E aí Aitofel, ele passa a aconselhar Absalão, mas tem um dado momento em que o conselho dele foi frustrado. Um camarada lá foi exatamente com esse objetivo, Davi mandou, e ele conseguiu frustrar um conselho de Aitofel. Isso mexeu tanto com esse homem que ele não contou conversa. Ele entendeu que estava indo de mal a pior a situação, que Absalão ia cair, e aí ele foi para a casa dele e tirou a própria vida. Ele se suicidou-se a si mesmo, sendo redundante. Ele tirou a própria vida. Agora, o interessante é que ele fala assim, o texto fala, ele deu ordem à sua casa e se suicidou. Ele deu ordem à sua casa, essa palavra fala que ele colocou ordem, ele organizou as coisas. Então, até para morrer, ele precisou organizar a casa dele, as coisas dele. O outro exemplo é Ezequias, o rei. O Senhor mandou o profeta Isaías ir até ele e dar uma palavra de morte. Disse, olha, fala para Ezequias que ele vai morrer e ele não vai viver. Deus é até redundante. Se ele vai morrer, é óbvio que ele não vai viver. Mas é para enfatizar que não tinha conversa. Ele ia morrer. Agora é interessante que ele fala, manda ele colocar ordem na casa dele. Manda ele organizar a vida dele. Então, irmãos, o que a gente aprende com isso aqui? Que se para morrer a gente precisa colocar a ordem, humanamente falando, a gente precisa organizar a nossa vida para morrer, quanto mais para viver. O que vocês acham? Para a gente permanecer e perseverar e viver em Cristo e ter uma vida de comunhão no reino e ser frutífero, nós precisamos de ordem, de organização. A nossa vida precisa andar alinhada, a nossa vida precisa andar não em confusão, mas na paz do Senhor, amém? Com a convicção de que Ele nos ajuda a pôr ordem em todas as coisas. Amém? E aí, o princípio de Babilônia, Babel, lá em Gênesis 10, eu acho, Babel. Babel, esse termo fala de confusão. E aí Deus desceu, confundiu as línguas e etc. E a gente conhece o texto, mas o princípio de Babel é exatamente esse, é confusão. E a Babilônia, a cidade, o Império Babilônico, ele foi edificado, ele foi construído exatamente em cima desse princípio. Eles cresceram, foram riquíssimos, prósperos, foi o primeiro grande reino que a gente vê naquela estátua de Daniel, cabeça de ouro, é Babilônia. O primeiro grande reino foi a Babilônia, mas ele foi um reino edificado sob a confusão e não sob a ordem. E aí deu no que deu. Aí deu no que a gente entende quando a gente se refere a algo mal, a algo ruim em relação a um império, a um domínio de trevas, a gente usa o termo Babilônia, porque é onde imperava a desordem, a desorganização, a falta da ordem. Zorobabel foi um camarada que no final ali já do período do exílio, ele foi direcionado, ele foi encaminhado para ajudar, para ser cabeça na reconstrução do templo de Israel. E o nome dele, Zorobabel, esse nome, ele fala de semeado em confusão. Então, num ambiente totalmente impropício, um ambiente totalmente
difícil, esse homem prosperou, e ele foi enviado, e ele deu conta do recado, ele foi lá. E mesmo tendo sido semeado em meio à confusão, não deve ter sido fácil ali a vivência dele no ambiente babilônico, mas ele foi e cumpriu o objetivo ao qual Deus tinha ordenado, amém? Então, mesmo semeado em confusão, ele pôs em ordem e cumpriu a sua missão, amém? Que Deus nos ajude a andar dessa forma, a sermos homens e mulheres que mesmo diante de situações que nos levam a andar em desordem, mas que o nosso Deus nos ajude a caminhar na ordem e na paz dele, amém? E aí, eu queria que vocês abrissem na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler somente 2 versículos, mas o contexto desse texto, vamos ler o 33 e o 40. O contexto desse texto é um contexto de igreja. A igreja de Coríntios estava passando por um momento em que eles eram muito ricos nos dons do Senhor, mas faltava um temperinho, um amor, faltava algo, faltava instrução, faltava ordem. E aqui esse texto é bem claro quando eles falam de que lá precisava organizar a questão de orar em línguas, de falar em línguas e também de profetizar. Devia haver um equilíbrio. E aí, instruindo, Paulo vai e fala no versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E aí ele finaliza o capítulo com o versículo 40 que diz, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Deus deu a instrução através de Paulo para que eles organizassem a questão do profetizar e do falar em línguas, que desse prioridade para o profetizar é bênção, e quando bem usado, o dom de línguas também é uma bênção, mas precisava organização. Entre outros pontos que ele fala, da questão das mulheres e etc., não vamos entrar nesse detalhe, mas o que é interessante aqui, porque Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz, amém? O que Deus quer nos ensinar através desse texto é que num contexto eclesiástico, num contexto de igreja, nós podemos sim nos portar dessa forma, de transparecer organização, e em todos os quesitos de igreja. É o que ele fala aqui, que a gente deve fazer tudo decentemente e com ordem. E isso extrapola os limites da igreja, vai para além, vai para as nossas vidas dentro da nossa casa, no trabalho e etc. Então, a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela nos diz que Deus tem uma afeição por organização, por ordem, por nos dar essa direção de que nós não devemos caminhar em meios confusos. Nós precisamos organizar a nossa vida, os nossos pensamentos, a nossa mente, para que a gente afaste qualquer tipo de confusão e a gente, semeando a paz em nós mesmos e nos nossos, a gente caminhe em ordem, amém? A gente caminhe com os princípios que o Senhor tem nos ensinado. E aí a gente pode aplicar isso em muitas coisas na nossa vida. Dentro de casa, no dia a dia, é óbvio que toda mulher dona de casa ou alguém que tem essa incumbência de organizar, ela precisa diariamente ter em mente o que ela vai fazer naquele dia em relação à cozinha, em relação a lavar, passar roupa, em relação a arrumar a casa. Desde a casa a gente percebe isso. No trabalho não é diferente. O homem tem que deixar a mesa organizadinha, senão ele se perde. Tem gente que se acha na bagunça, mas tem outros que não. É um princípio que a gente precisa exercitar no dia a dia, amém? No convívio com os nossos familiares, a gente tem uma convivência de ordem
e não de desordem, de confusão, mas semeando a paz. A gente aqui, até numa rede de casais, há um tempo atrás, a gente ouviu que tem alguns irmãos que são tão... que até a roupa deles usada, ele dobra e coloca lá, não vou citar nomes, mas... enfim. E tem outros que cortam o cabelo toda semana, né? Glória a Deus. Mas é assim, se você não se condena naquilo que aprova, como fala lá em Romanos, se você está em paz com isso, e há um equilíbrio, isso é fundamental, amém, siga adiante. Para alguns não serve esses exemplos que eu estou falando, e muitos outros que a gente pode citar. Eu procuro ter equilíbrio, minimamente. A minha esposa não está aqui, ela está viajando, mas os meus pais estão, conviveram aí 32 anos antes de eu casar, e sabem que eu procuro ter um equilíbrio, porque a gente tem que ter um cuidado. O equilíbrio é fundamental, a palavra de Deus ela é muito clara, que nós temos que ter equilíbrio, sensatez em tudo. Porque se a balança desequilibrar e pender para um lado ou para o outro, amigos, é complicado, meus irmãos. Porque se a gente cambiar um pouquinho para desorganização, aí pronto, acabou. Tudo vai ruindo. Agora, se a gente for para o outro lado e ser organizado demais, e ser metódico demais, e ser até, de certa forma, ter um certo toque com a organização, a gente começa a ter prejuízo. Isso pode ser patológico. Então, não estou dizendo que quem é extremamente organizado sofre de alguma patologia, não me entendam bem. E nem quem é desorganizado da mesma forma, não é isso. Mas nós devemos orar e pedir a Deus que Ele nos dê condições de andar com uma ordem, mas com equilíbrio. De se preocupar em ter uma vida organizada diante do Senhor, diante do nosso cônjuge, diante dos nossos filhos, diante de todas as pessoas que nós convivemos na igreja, mas que a gente tenha uma vida organizada e equilibrada, amém? Uma vida reta, uma vida que se enquadre como um prumo, que fique bem alinhadinho com os princípios do Senhor. E esse equilíbrio ele é fundamental. Então, temos muitos exemplos que a gente, no dia a dia, pode aplicar essa palavra, esse princípio de ter uma vida de ordem, de organização. A gente que é do meio militar, o Vinícius está aqui, ele sabe, a gente, como o centurião, ele é acostumado a receber ordem, ele é sujeito a ordens, mas ele também sabe ordenar. Quem está debaixo de uma hierarquia e quem tem o princípio da hierarquia e tem pessoas que estão sujeitas às suas ordens, precisa equilibrar até mesmo aquela primeira parte que eu falei. Ordem a gente focou hoje aqui em organização, mas a questão também de aplicar determinações, ordenanças, direções, precisa ser muito bem equilibrada. Isso reflete um caráter de um homem e de uma mulher de Deus que procura viver aprumado com o princípio da ordem, com a organização, para que a gente não caia no erro de dar ordens ou instruções que sejam desequilibradas, que sejam exageradas, pesar demais a mão ou aliviar demais. Então, a gente focou no princípio da organização, da ordem, que é o contrário de desordem, mas eu não queria deixar de ressaltar que a gente precisa também ter um equilíbrio na questão da nossa posição de cabeça, de liderança, seja lá qual for o ambiente que você está inserido, amém? Para finalizar, eu queria que vocês abrissem no livro de Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 3, 4 e 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então o texto fala de que nós, quando sujeitos a tribulações, e essas nunca faltam,
A vida do crente ela é notória quando passa sim por tribulações. Nós precisamos disso para moldar o nosso caráter, mas quando nós passamos por essa tribulação, precisamos ter postura condizente com o que é a palavra. E Paulo instrui aqui, quando passamos por tribulação, o que tem que ter de fruto? Produzir paciência. Paciência é uma virtude, não é verdade? Nos falta a cada momento, até os mais pacientes, em algum momento desliza. Em algum momento, em alguma tribulação, sofre com a dificuldade de manter essa paciência num nível alto. E aí a paciência, ela gera o quê? Experiência. Então, de glória em glória, o cristão vai sendo moldado, vai sendo tratado, vai crescendo. E aí, à medida em que ele passa por tribulações e exercita essa paciência, ele vai desenvolvendo experiência. Amém? A cada luta, a cada tribulação, a cada dificuldade enfrentada perseverantemente com paciência, o resultado é experiência. Não é verdade? Aí a gente vai acumulando de glória em glória vitórias em Cristo e vai dizer, olha, aqui Deus me deu essa vitória, agora eu estou noutra tribulação, eu creio que o Senhor vai me ajudar e eu vou vencer e assim por diante. E a experiência produz esperança. Esperar com confiança é ter convicção, é continuar caminhando, perseverando e crendo que o Senhor é conosco, amém? Então, as tribulações, elas produzem esse efeito, elas geram a paciência, a experiência, a esperança, e aí ele fala, e a esperança não traz confusão. A esperança, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, ela não gera confusão. O texto é muito claro. O conjunto desses aprendizados, paciência, experiência, esperança, a cada batalha vencida vai gerando em nós, não confusão, vai gerando em nós ordem, organização, vai nos ajudando a vencer e a exercitar esse princípio da palavra de Deus. Amém? Então, essa palavra ela nos ensina que pelo amor que Deus derramou em nós e pelo Espírito que nos foi dado e preenche o nosso coração, a nossa vida é para que nós tenhamos acúmulo de paz, de ordem e de organização, e não de confusão. Amém? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma coisa que precisa pôr em ordem, que precisa submeter a Deus para que Ele ajude a vencer. Afinal, o Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador, é aquele que caminha conosco, Ele é o Paráclito, é aquele que está de mão dada. Ele não vai fazer nada por nós e nós também não vamos conseguir fazer nada sem Ele, porque Ele é aquele que nos ajuda, Ele é quem nos instrui, é Ele que nos faz ter forças para vencer os desafios. Então, eu tenho certeza que alguns mais, outros menos, mas todo mundo tem coisas para pôr em ordem na sua vida, amém? Eu queria que vocês ficassem de pé. A gente está diante de um momento propício. A palavra de Deus, ela nos ensina que a fé é pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. E o que está sendo semeado aqui não é nada mais, nada menos do que a palavra do Senhor. E essa palavra, ela gera um efeito, ela gera um resultado de fé em nós, amém? E o Espírito Santo está aqui. O Espírito de Deus está entre nós. Então, nós temos um ambiente perfeito para nos submetermos à palavra do Senhor, para que Ele nos ajude a pôr em ordem aquilo que precisa ser organizado, amém?